Amados, quero compartilhar nessa noite uma palavra sobre estar firmado no Senhor. Essa é a palavra, firmados no Senhor. Creio que é apropriado a gente falar sobre isso neste tempo, nestas circunstâncias que estamos vivendo. E muito importante um tempo como esse, nós fazermos uma reflexão. Se, obviamente, estamos firmados no Senhor. Portanto, a gente fazer uma reflexão sobre a nossa fé, como já foi dito aqui, sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre a maneira com que nós confiamos no Senhor. Porque é necessário que haja uma conexão entre aquilo que cremos e aquilo que fazemos, e aquilo que vivemos, e a maneira como agimos, né? Nós não podemos crer numa coisa e viver outra coisa. E a Bíblia sempre nos prepara para enfrentarmos qualquer tipo de situação. A Bíblia não é um manual de alegria, de graça, de comodismo, de bênção, de prosperidade, só coisas boas. A palavra de Deus sempre nos prepara para todo tipo de circunstância, para todo tipo de situação, até para a morte. Até para a morte. Então, nós precisamos, neste tempo, continuar firmados. Ou melhor, nós devemos, neste tempo, avaliar o nosso fundamento da nossa vida. Se nós estamos firmados na rocha, ou se a nossa vida está firmada na areia. É claro que quando eu digo isso, eu não estou dizendo que nós devemos ser imprudentes, né? Prudência é uma coisa, fé é outra coisa. E aquilo que nós devemos fazer, faremos, tanto individualmente quanto como igreja. Algumas pessoas têm perguntado, nós vamos continuar reunindo, por exemplo, e conversando com os bispos. Obviamente, nós já conversamos várias vezes esses dias, vamos continuar conversando durante a semana. Nós entendemos que sim, por enquanto, vamos continuar nos reunindo de uma forma coletiva. Amém? Porque existe apenas uma orientação, não é uma ordem, não é uma decisão. É fato que jamais vamos deixar de pregar o Evangelho. Amém? Qualquer que seja a circunstância. É fato que jamais vamos deixar de adorar o Senhor. É fato que jamais vamos deixar de reunir como família de Deus. Se alguém baixar um decreto dizendo, olha, os cristãos não podem se reunir mais, nem 2 pessoas, nem 3. Opa, espera aí. Talvez a gente um dia vire fora da lei. Porque, amém? Porque assim foi no passado, assim foi no começo da igreja. Estava pensando sobre isso. No início da igreja, ser cristão era correr um alto risco de morte. E nem era morte por vírus, era morte matado, né, como diz outro. Porque chamar Jesus de Senhor naqueles dias era uma afronta contra César. E quantas não foram as reuniões que foram invadidas por soldados e os cristãos foram levados à morte. E sabe o que os historiadores dizem sobre muitas destas circunstâncias? E eles escreveram sobre isso, mas eles não entendiam. Flávio Josefo, por exemplo, que é um grande escritor da época, que escreveu sobre a época do início da igreja, ele fala assim, olha, há uma coisa muito estranha nesses cristãos, porque muitos foram levados à morte. Morria pelos leões, morria crucificado. Teve uma época que faltou cruz para crucificar cristão. Morriam de muitas maneiras, mortes horríveis. Eles iam cantando. Eles iam adorando a Deus. Entendiam um princípio básico. Olha, diziam para o outro, eu fui digno de sofrer por Jesus. Então, esse foi o começo da igreja. A igreja tinha essa convicção de vida ou de morte, não importa, estaremos na presença do Senhor. Como o Lucas estava dizendo aqui, morte é lucro. Então, irmãos, fiquei pensando, isso nem é uma perseguição. Imagina se vier uma perseguição contra a igreja, quantos crentes sobrariam? Fala aí para o seu vizinho,
sem dar mão, como disse o Júnior. Se quiser, fala assim para o seu vizinho: nós vamos continuar na fé. Amém? Mesmo que venha luta, circunstância, dificuldade, ameaça, vamos continuar crendo. Nossa vida é Cristo, nós vamos continuar nele. Nele nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Nossa vida é Jesus. Então, nesse tempo em que essa pandemia está no mundo inteiro, muita gente com medo desse inimigo invisível, porque as pessoas olham uma para a outra, se tossir, pronto, meu Deus, será que eu vou me contaminar? E de repente a gente vê o mundo mudar, A rotina das pessoas mudou de uma hora para outra, a economia está mudando, a gente não sabe como vai ser o futuro, tanta incerteza, tanta insegurança, pessoas com medo, algumas já declaram abertamente, outros, como o Lucas disse, velado, medo, aquela insegurança toda, meu Deus, o que será da nossa vida? E o cristão fica pensando, e agora? O que é que nós devemos fazer? Pensando nisso, o que nós devemos fazer, eu pensei em compartilhar apenas algumas verdades. 4, se não me engano, 4 ou 5, acho que 4. Primeira coisa, esteja certo de que você está preparado. Preparado para quê? Para encontrar com o Senhor. Preparado para a vida, preparado para a morte. Esteja certo da sua fé, esteja certo do seu relacionamento com Deus. Porque nós conhecemos uma pessoa cristã mesmo em momentos assim. É no momento da dificuldade que você conhece quem é espiritual, quem crê em Deus, quem confia no Senhor. E a Bíblia fala que os que estão no Senhor não devem temer. Na verdade, o Senhor Jesus disse para as pessoas assim, olha, não temais, vou citar aqui Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Uau, palavras de Jesus. Não tema aquele que pode matar o corpo, mas tema aquele que pode mandar para o inferno. Ou seja, tema a Deus. Porque Deus é o juiz de todas as pessoas. E muita gente está temendo a coisa errada. Ai meu Deus, e se eu pegar esse vírus? A questão não é, e se você for para o inferno? Não é? Fala para o seu vizinho bem baixinho, tem gente que está com medo da coisa errada. Tem medo de pegar uma gripe, mas não tem medo de ir para o inferno. Tema sim ir para o inferno, é isso que a gente tem que temer. Por isso, esteja certo de que você está pronto. Pronto para encontrar com Deus daqui 5 minutos, se for o caso. Né? Quantos têm convicção que vão para o céu? Quantos querem ir hoje? A pergunta é sempre assim, né? Nós não sabemos quando vai chegar o nosso dia, nossa hora, né? Mas, meus irmãos, nessa fila todo mundo faz parte, todo mundo está na fila. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. Pode ser pela morte, pelo arrebatamento. Todos comparecerão diante do Senhor. Então as pessoas colocam todo o foco, toda a importância, todo o medo delas da morte física, mas se esquecem que deviam estar preparados para a vida eterna. Para a vida eterna. Agora é estranho, porque no mundo em que nós vivemos, a morte física pode acontecer a qualquer momento, né? Uma pessoa pode sair na rua, morrer, atropelado.
violência, nós vivemos um país muito violento, ou por uma enfermidade, ou por qualquer outra coisa qualquer. Quem é que sabe quando é que vai ser chamado? Ninguém. Todo mundo ganhou um númerozinho, você tem um número, está na fila, não sabe quando vai, mas vai. Então, nós precisamos estar preparados, convictos com Jesus. Eu espero que você que me ouve esteja. Amém? Que a tua fé seja uma fé real, não uma fé superficial. Tem gente que fala, Senhor, eu creio no Senhor, e não importa o que aconteça, eu estou na tua presença. Se eu fizer um barulho perto dela, ela sai correndo. Ai, meu Deus, pensei que era um demônio. Então, que fé é essa? Não dos irmãos que estão aqui, de alguns por aí. Mas nós temos que estar convictos, o justo vive pela fé. Nós já morremos. Por que os cristãos, especialmente da igreja no início do século, não tinham medo da morte? Porque eles tinham essa convicção, nós já morremos. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Por isso, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então precisamos estar preparados, esteja certo que você está preparado. João 5,24 diz assim, em verdade vos digo, em verdade, Jesus enfatizou isso. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Quem já passou da morte para a vida vai ficar com medo de uma gripe? Não temas. Não temas. Esteja convicto de que você está bem com Deus. Se não tiver, acerte a sua vida. Alinhe a sua vida com Deus. Porque são em momentos assim que de fato nós devemos fazer uma avaliação sobre as tribulações, sobre os últimos dias, sobre as coisas que sobrevirão. Quem está firmado no Senhor vai vencer qualquer coisa, vai passar pela vida feliz, adorando a Deus, dando glória a Deus, exaltando o Senhor, se alegrando nele. Quem não conhece ao Senhor, quem não crê, vai ficar desesperado, sem saber o que fazer, sem saber para onde correr. Romanos capítulo 14, versículo 7 diz assim, porque nenhum de nós, estamos incluídos nisso, nenhum de nós vive para si mesmo. Esse é o problema do mundo, eles vivem para si. Eles colocam todas as fichas na sua vida, nos seus planos, naquilo que eles imaginam que será a vida deles. Vivem para si, nós não vivemos para nós. Nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Que palavra! Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas o teu irmão e porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos, todo mundo está nessa fila. Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Uau! Fala para o seu vizinho de novo aí, esteja certo que você está preparado. Né? Irmão, não estou dizendo aqui que ninguém vai morrer desse vírus, dessa gripe, mas é o seguinte, qualquer coisa pode acontecer. Em termos de vida ou morte. Nossa, é o mundo, é a vida, é o tempo em que vivemos, é essa condição. Por isso,
precisamos estar prontos o tempo todo. O tempo todo. Quando aconteceu a Páscoa lá em Êxodo, o Senhor disse assim, olha, tomem o cordeiro, sacrifiquem o cordeiro, passem o sangue do cordeiro nos umbrais, nas portas, comam o cordeiro e se preparem. Comam apressadamente, cinjam seus lombos, se preparem. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, quando o cordeiro foi sacrificado lá no passado, naquela noite, todos deveriam estar preparados. Para quê? Para viajar. O que eu quero dizer com isso? Desde o dia em que nós recebemos a Jesus, nós precisamos andar todo o tempo, todo momento, todos os dias, preparados para encontrar com o Senhor. Amém? Preparados para viajar. Então, creio que essa é uma palavra importante, fundamental. Esteja preparado em todo o tempo. Ai, pastor, porque eu vou morrer agora? Não, pode ser que você morra daqui a 100 anos. Mas não importa, esteja preparado todo o tempo. Esteja preparado em Cristo. Ele é o nosso único lugar de segurança. Nossa rocha, nossa torre forte, nossa fortaleza é Cristo. Por isso que em Cristo, irmãos, não tememos nem as coisas visíveis, nem as invisíveis. Por quê? Porque com Cristo nós vencemos todas as coisas. Na realidade, já vencemos na cruz. Amém? Em Cristo nós já vencemos. Então esteja preparado. Esteja certo disso e fique em paz. Fique em paz. Porque a nossa paz não depende das circunstâncias. Ai, se tudo estiver bem, eu fico em paz. Mas como é que eu vou ficar em paz com tanta incerteza, com tanta insegurança, com tanta coisa acontecendo, amados? A nossa paz é Cristo. Amém? Nossa paz, a nossa alegria, a nossa adoração não depende das coisas externas. E Cristo não muda, e Cristo sempre está presente. Ele diz, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nossa paz não depende de circunstâncias, nossa alegria não depende de circunstâncias, nossa adoração não depende das circunstâncias, porque Cristo está presente em nossa vida todo o tempo. Amém, amados? Então, a primeira coisa, convicção. Espero que cada um aqui tenha convicção de estar pronto. Senhor, é olhar para Deus e dizer, Senhor, estou pronto para viver, estou pronto para morrer, estou pronto para te servir mais trocentos anos. É o seu querer, são os teus planos. Não é? Se o Senhor me chamar, estou pronto. Se o Senhor quiser que eu fique aqui, eu fique aqui. Não importa, estarei com Cristo em qualquer situação. Essa é a minha fé, essa é a minha convicção, essa é a bendita esperança que nós temos. Amém? Esse é o nosso lugar de segurança. Por isso que o nosso coração tem que estar firme no Senhor. Os nossos olhos devem estar no Senhor. Então, primeira coisa, esteja convicto de que você está pronto. Segunda coisa, saiba que o mundo vai sofrer abalos. Eita, fala para o seu vizinho aí, o mundo vai ser abalado. O mundo vai sofrer abalos. Bíblico. As coisas em que as pessoas confiam, as coisas em que as pessoas dependem, as coisas que dão segurança para as pessoas serão abaladas. Isso vai acontecer tanto em nível individual quanto coletivo. Deus disse, eu vou abalar. Deus disse, eu vou abalar os céus e a terra, eu vou abalar. Então, por exemplo, dinheiro. Muita gente, muitas pessoas acham que a vida de uma pessoa ou de uma nação consiste nos bens que ela possui. Se a pessoa possui muitos bens, ou se uma nação possui muitos bens, se uma nação tiver força econômica, então nós estamos seguros. Essa é a mensagem no mundo inteiro. Tanto que o mundo fica de olho na bolsa, né? A bolsa caiu, quanto? 5 pontos, meu Deus, 10 pontos, 20. Já começa a dar taquicardia em algumas pessoas.
Tudo vai ser abalado, e agora o que é que vai acontecer? Por quê? Porque o mundo olha para o mundo financeiro, ou para as finanças. Mas lembra, olha o que Jesus disse sobre isso, sobre confiar em dinheiro, por exemplo. Lucas 12, o Senhor Jesus disse assim, lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens, então direi à minha alma: tem depósito e muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Veja, o problema dessa parábola nem era o entesourar, nem era o ter. O problema é que alguém confiou, achou que se ele tivesse bastante para muito tempo, aí sim. E na verdade não é isso que as pessoas correm atrás o tempo todo? Um dia eu quero ter a minha vida tranquila. Isso significa o quê? Ter grana, né? Aí eu posso viver tranquilo. Aí a minha família vai ficar tranquila. Aí os meus filhos vão ficar tranquilos se eu tiver dinheiro. E muita gente pensando assim esquece de uma coisa, de ser rico para com Deus, ser rico em Deus. Esquece de preparar a vida, a alma. Só que de repente, tudo pode ser abalado. Nesse caso aqui, a pessoa ajuntou muito e falou: agora eu estou tranquilo. Ia morrer naquela noite. Mas em algumas outras situações, a pessoa pode ajuntar, e de repente, de um momento para o outro, tudo desmorona. Simples assim, a pessoa vê o que ela juntou durante a vida toda acabar de um momento para o outro. E quando isso acontece, algumas pessoas morrem junto, acaba a vida delas. Por quê? Porque elas esqueceram do principal. Esqueceram do relacionamento com Deus, esqueceram da vida com Deus, esqueceram de andar com Cristo Jesus. Então, o Senhor diz: olha, eu vou abalar as coisas em que as pessoas confiam, porque não colocaram a sua confiança em Deus, porque não colocaram o seu coração em Deus. Na Bíblia nós vemos, por exemplo, muita gente próspera que andou com Deus, mas dependiam de Deus. Abraão era um homem próspero, mas dependia de Deus. E muitos outros personagens da Bíblia eram prósperos, mas dependiam de Deus. Então a questão é aprender a depender de Deus, porque se alguém colocar o coração em outra coisa, vai ser abalado. Então muita gente colocou o coração no dinheiro, confiou no dinheiro. Outros confiam no poder, na força, na tecnologia, né? Acho que estão seguros, mas não estão. O Salmo 20, verso 9 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, a Bíblia o tempo todo está dizendo: confia no Senhor, sempre. Outros confiam em sabedoria humana, né? Cada um correndo atrás da sua filosofia, do seu conceito para viver, das suas ideologias. Se eu pensar desse jeito, se eu abraçar um estilo de vida, se eu pensar em determinada maneira, e a pessoa acha que é sábia, parece que tem sentido, tem lógica viver de um jeito ou de outro, mas qualquer coisa que não seja o Senhor também será abalado, tudo vai ser abalado. Sabedoria humana não significa nada para Deus. A palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 1, 25, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens.
E a fraqueza de Deus, como se Deus fosse fraco, aqui é só uma forma de linguagem, né? A fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então a sabedoria de Deus é nada. Então, nós precisamos lembrar o que a Bíblia diz, que tudo vai ser abalado. E Deus permite abalos. Deus permite. Irmãos, este é um tempo de abalo no mundo, nós temos que reconhecer isso. Não apenas num lugar, no mundo, todos os continentes. É um tempo de abalo. E eu fiquei me lembrando, esses dias, até estávamos orando lá no monte, quinta-feira, e fiquei me lembrando desse texto de Ageu, onde Deus diz, eu vou abalar. Fica tranquilo, eu vou abalar. Ageu capítulo 2, verso 6, eu vou ler aqui para os irmãos até o verso 9, diz assim, porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda mais uma vez, dentro em pouco tempo, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, e abalarei todas as nações. Deus diz na palavra que Ele vai abalar as nações. O que Deus está dizendo? Está dizendo o seguinte, olha, as coisas em que as nações confiam, as pessoas estão agarradas em outras coisas que não é Deus, aquilo que elas confiam, aquilo que serve de base para a vida delas, Deus diz, eu vou abalar, vou permitir um abalo. Mas olha que interessante, a profecia de Ageu diz assim, que enquanto o mundo estiver sendo abalado, Deus vai fazer uma outra coisa com a sua casa. E a casa de Deus é a igreja. Ele diz assim, olha, abalarei o céu, a terra, o mar, a terra seca, abalarei as nações, e as coisas preciosas das nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. E ele diz assim, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, a glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Que coisa, entre aspas, doida essa, né? Enquanto o mundo está sendo abalado, Deus está tornando a igreja gloriosa. E eu fiquei pensando nisso, falei, opa, se é um tempo de abalo, pode ser um tempo de glória para a igreja. Amém? Pensa nisso. Se é um tempo de abalo, como é evidente, não dá para dizer, não, é só uma coisinha. A economia está sendo abalada, as pessoas internamente estão sendo abaladas, os continentes estão sendo abalados, a rotina de milhares e de milhões de pessoas tem mudado totalmente, abalo. E Deus diz na palavra, abalarei as nações, mas enquanto eu estiver abalando as nações, eu estou tornando a minha casa gloriosa. Mas por que Deus vai abalar? Ele vai abalar para que permaneça o que não pode ser abalado. E sabe, eu aprendi uma coisa na minha vida cristã. Abalo aqui na terra é bom. O que significa abalo? Significa que Deus pega a nossa vida e dá uma chacoalhada. Para que caia aquilo que precisa cair e permaneça só o que precisa permanecer. Então aprendi o seguinte, que é melhor ser abalado aqui do que chegar na presença de Deus. E da presença de Deus não vai dar para voltar. Então eu já falo logo, Deus, abala o que tem que abalar aqui. Para nós ficarmos absolutamente confiantes, firmes de que a nossa vida, o nosso futuro, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa provisão e tudo que diz respeito à nossa vida está unicamente no Senhor. Amém, amados? Então ele abala para que permaneça só o que não pode ser abalado. E o que é que não pode ser abalado? Aquilo que vem de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 26 diz o seguinte,
aquele cuja voz abalou então a terra. E ele promete dizendo, ainda uma vez farei abalar não só a terra, mas também o céu. Veja, Hebreus está falando da profecia de Ageu. Ele está dizendo, então eu vou abalar. Mas ele diz aqui em Hebreus, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Amados, o reino que nós recebemos não pode ser abalado. Todas as coisas em Deus e de Deus em nossa vida também não podem ser abaladas. Aquilo que está firmado no Senhor não pode ser abalado. A pessoa que está firme em Deus não será abalada. O mundo vai ser abalado. Mas o justo não vai ser abalado. Por quê? Porque ele está firmado no Senhor. Salmo 125 diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas fica firme para sempre. E ele diz, como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao derredor do seu povo, desde agora para sempre. Aleluia. Então Jerusalém cercada de montes, ele fala assim, eu sou em volta do meu povo. Amém? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém, queridos? Olha para o seu vizinho e fala para ele assim, prazer, monte Sião. Amém? Fala, você é o monte Sião, porque você confia no Senhor e você não se abala. Você vai permanecer para sempre na presença de Deus. Amém? Então, como é importante nós estarmos firmados. Então, a primeira coisa, esteja certo, né? Esteja certo que você está firme com Deus. Esteja certo disso. A segunda coisa, saiba que Deus vai abalar o mundo, céus e terra vão ser abalados. Terceira coisa, que eu fiquei lembrando essa semana. Nós precisamos pedir neste tempo ainda mais ousadia a Deus. Num tempo de medo, num tempo onde as pessoas fogem, num tempo de desespero, o que é que o cristão tem que fazer? Pedir ousadia a Deus. Amém, amados? Não temas, peça ousadia neste tempo ao Senhor. Houve uma situação em Atos que é semelhante à situação que nós estamos vivendo nestes dias. Em Atos, eles prenderam os apóstolos e eles disseram para os apóstolos assim, olha, é o seguinte, né, uma pessoa havia sido curada e eles não queriam que o evangelho fosse propagado e as autoridades também tinham medo do povo, porque o povo tinha visto os milagres. E eles ficaram pensando, o que nós vamos fazer com esses caras? Se a gente matar eles, talvez o povo se rebele e tal. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ameaçá-los. E começaram a ameaçá-los, prenderam, ameaçaram e disseram, olha, nós vamos soltar vocês com uma condição. A condição de que vocês não vão pregar o evangelho. Vocês não vão falar desse Jesus. E eles disseram, olha, não tem jeito não. A resposta deles para as autoridades foi o seguinte, julgue vocês mesmos. Será que nós vamos deixar de falar do nosso Senhor? Das coisas que nós vimos, ouvimos, presenciamos, daquilo que mudou a nossa vida, daquilo que nós já experimentamos, não tem como. E eles disseram, né, estou contextualizando aqui, mas eles disseram em outras palavras, olha, nós sabemos que nós precisamos obedecer às autoridades, mas, nesse caso, importa obedecer a Deus.
E aí as autoridades ficaram olhando assim, uma para a outra, falaram, olha, e aí o que a gente faz? Vamos ameaçar um pouco mais, e a gente solta. Então, olha, nós estamos te dizendo, vocês não devem pregar em nome de Jesus. Não, vocês vão morrer. Aí soltaram. Sabe o que os irmãos fizeram? Foram direto para a célula. Tinha uma célula reunida lá. Eles foram para a casa onde a igreja estava reunida. E disseram o seguinte, olha, sabe o que eles disseram para a gente? Que não é para falar de Jesus, que não é para pregar sobre Jesus. E aí eles fizeram uma oração, Atos capítulo 4, verso 29. Eles disseram, olha a oração que eles fizeram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Porque eles já tinham orado também antes, outras coisas, né? Eles falaram, estão se levantando, eles entenderam o seguinte, estão se levantando nesse lugar, nessa cidade, contra o teu santo servo Jesus. Então, Senhor, olha para estas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus Cristo. Tendo eles orado, diz a Bíblia, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém? Uau! Então, irmãos, nós vivemos um momento em que muita gente, infelizmente até muito crente, e não estou aqui julgando os irmãos que não vieram hoje não por qualquer razão, talvez até com medo, não estou julgando os irmãos e nem me referindo a eles, estou me referindo a muita gente que está com medo de tudo, com medo de sair de casa, com medo de falar de Jesus, com medo, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer, a igreja vai fechar, tudo vai acabar, onde é que eu vou parar? Crente, como assim? Nós devemos estar neste tempo juntos, pedindo ousadia para Deus, porque essa pode ser a hora da igreja. Um mundo que não sabe para onde vai, pessoas desesperadas, pessoas com medo da morte, pessoas como que a dizer, olha, tem algum lugar de segurança? Está no olhar, está no coração das pessoas, onde é que eu fico seguro, onde é que eu me protejo? E nós temos um lugar de segurança, amém? Nós conhecemos aquele que é a torre forte, nós conhecemos aquele que pode, só Ele pode guardar, livrar, proteger, dar graça, vida, paz. Essa pode ser a hora da igreja. Então, o que o Senhor nos fala pelo Espírito? É não temas, se levante em ousadia. Peça ousadia a Deus. Porque o justo não teme. Olha o que o Salmo 112 diz. Vou ler o verso 1 e o verso 7. O Salmo 112 diz assim, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Quer dizer, tem prazer na lei de Deus. O verso 7 diz assim, não se atemoriza de más notícias, porque o seu coração é firme, confiante no Senhor. Aleluia. Amém? Outra coisa, o justo, diz a Bíblia, é ousado, como um leão. Provérbios 28, capítulo 1, olha que interessante. Diz assim, fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como um leão. O que significa? O ímpio, que não conhece a Deus, fica desesperado, sai correndo, mesmo quando não tem ninguém atrás dele, ele já sai correndo. Tem gente que ouve uma notícia e já está desesperado, saindo correndo. Meu Deus, e agora o que eu faço? Fake news, mas ele está correndo. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Mas o justo é o quê? Ousado como um leão. O justo é ousado. Quando a gente olha para o povo de Israel, nós vamos notar que diversas vezes aconteceram pragas no meio do povo. Especialmente por causa de pecados.
Mas quando isso acontecia, Deus levantava um profeta para anunciar o pecado do povo e mostrar que o caminho era o quê? Arrependimento. E o que acontecia? Sempre. Quando as pessoas se arrependiam, elas se voltavam para Deus, começavam a clamar, pedindo perdão, a situação era transformada. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas estão com medo, onde as pessoas estão desesperadas, onde muita gente não sabe o que fazer. Onde estão os profetas de Deus que Deus pode levantar nessa geração? Amém? E ora, e o que nós vamos dizer para as pessoas? Arrependei-vos. Mas arrepender do quê? Eu sou culpado por esse vírus? Não. Nós precisamos nos arrepender porque nós somos, por natureza, inimigos de Deus. Se arrependa dos seus pecados, se volte para Jesus, você vai encontrar o lugar de segurança contra vírus, contra a violência, contra a vida, contra a morte, contra qualquer outra coisa. É assim que você vai estar seguro. O que eu faço? Se arrependa, cara. Volte para Deus. E você vai vencer essa praga e qualquer outra que possa aparecer. Não é? Era sempre assim. Tinha uma praga, as pessoas desesperadas, o profeta dizia, olha, tem que voltar para Deus, tem que voltar para Deus, tem que voltar para Deus, tem que voltar para Deus. Que hora melhor da gente dizer para as pessoas neste tempo, olha, volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Porque provavelmente nesse tempo, até quem não sabe orar está dizendo, Deus me livre. Ai meu Deus. A pessoa fala, eu não vou sair na rua, ela sai na calçada, assim, alguém tosse perto da... Ai, meu Deus. Então as pessoas quase que, né, por desespero, ou por qualquer outra razão, estão clamando por Deus. Então, a hora da igreja, dizendo os profetas de Deus se levantar e dizer, olha, é para arrepender mesmo, é para voltar para Deus mesmo. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento. Né, e convide Jesus para entrar no seu coração. Está com medo do Covid-19? Convide Jesus para o seu coração. Se arrependa. Volte-se para Ele. É tempo disso. É tempo disso. Então, irmãos, eu creio que nós precisamos pedir nesse tempo a unção do leão. Amém? A Bíblia diz, o justo é ousado como um leão. O leão não teme nada e ninguém. É o rei da selva. Então, o ímpio está preocupado em fugir, mas o justo se levanta como um leão. E nós sabemos que a força do leão da tribo de Judá está disponível para nós. Amém? Então vamos pedir unção do leão neste tempo, nestes dias. Amém? Quarto lugar, coloque seu foco na oração. Especialmente na função sacerdotal. Por quê? Irmãos, porque nós somos uma nação de sacerdotes. Amém? Nós somos sacerdotes para Deus. E como uma nação sacerdotal, neste tempo nós podemos e devemos fazer diferença. Por quê? Porque fundamentalmente Deus ouve os sacerdotes, Deus recebe os sacerdotes na presença dele. Lembra do passado? Quem é que podia entrar no tabernáculo? Sacerdotes. Os sacerdotes entram à presença de Deus. Amém? Fala para o seu irmão aí, sacerdotes entram à presença de Deus. Vamos lá, eu sei que os irmãos sabem, mas vou ler 2 textos do Novo Testamento aqui. 1 de Pedro 2,9 diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, sacerdócio real. Apocalipse capítulo 1, verso 6 diz, ele nos fez reino, sacerdotes para Deus, o seu Pai, e a Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, o papel sacerdotal da igreja, irmãos, é fundamental em momentos assim. Sabe, Deus não pede para o ímpio, guarda isso no seu coração, Deus não pede para o ímpio orar para sarar a terra. Deus pede para o povo dele orar. Amém?
Fala isso para o seu vizinho. Deus não pede para o ímpio orar para sarar a terra. Deus pede para o povo dele orar. Então, você sabe que o texto de Crônicas diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, sacerdotes são aqueles que entram à presença de Deus. Nós vemos na Bíblia muitas vezes homens orando, intercedendo pelo povo, fazendo um papel sacerdotal. Nós vemos Abraão intercedendo pelas pessoas, vemos Moisés intercedendo, Elias intercedendo, Davi intercedendo, Paulo intercedendo e o próprio Jesus intercedendo ao Pai em favor das pessoas. Pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo graça. Esse deve ser o nosso papel e o nosso foco nesse tempo, irmãos. Amém? Então, o nosso papel sacerdotal é muito importante. Por isso a gente tem que colocar foco em oração. E orarmos neste tempo ainda mais. Se você tem uma rotina de oração, aumente. E se você, porventura, de repente uma atividade no teu trabalho, eu não vou trabalhar, a minha empresa está fazendo home office agora, mandou os funcionários para casa, ou eu tinha um curso, o curso foi cancelado, tenho mais tempo para ficar em casa, temos que orar. Vai sobrar mais tempo para oração. Amém? Ore, interceda, faça grupos de oração, convide a galera, se mobilize. Nós precisamos orar muito mais neste tempo. Por quê? Porque nós somos uma nação sacerdotal. Somos uma nação profética também, devemos anunciar, mas somos uma nação sacerdotal. Amém, amados? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos orar por isso. Aleluia. Fala para o seu vizinho aí, esteja preparado. Fala, tenha convicção que você está pronto. Fala, mas e saiba que Deus vai abalar as nações mesmo. Mas peça ousadia nesse tempo. Amém? Fala para o seu vizinho, vamos orar pela unção do leão vir sobre nós. E vamos nos levantar como sacerdotes de Deus para essa geração. Amém, amados? Porque a nossa fé não é teórica, é real. E a nossa fé é provada, especialmente provada em momentos assim. Em nome de Jesus. Quantos concordam com essa palavra? Amém? Vamos orar, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos levantar a nossa voz nesse momento, diante do Senhor aqui. E vamos apresentar a nossa vida. Vamos olhar para o Senhor nesse momento e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu olho para o Senhor, confio no Senhor. Dependo do Senhor para todas as coisas. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos livra. Né? Como eu falei aqui no início, claro, nós não vamos ser negligentes, nós não vamos ser imprudentes. Né? Por isso que os irmãos, os diáconos, galera que ajuda, estão aí passando álcool gel, né? E tomando as precauções, que a Bíblia fala que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Quer dizer, o Senhor guarda a casa, mas tem que ter o sentinela também. Então o Senhor não é contra os sentinelas, nós não somos contra nenhum tipo de precaução. Nós somos alinhados com as autoridades, desde que elas não sejam contra o Senhor, nem contra a Bíblia. Nós nos alinhamos com as autoridades, com as orientações. Tudo bem, está tudo certo. Porém, a nossa fé é real. Nossa fé está no Senhor Jesus, a nossa vida está no Senhor Jesus, e é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos livra, né? E se estamos todos, digamos assim, numa cova com os leões, ou numa fornalha de fogo, nós temos que agir como Daniel, ou como Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo o seguinte, olha, rei, se o Senhor nos livrar, estamos felizes, e se Ele não livrar, estamos felizes também. O rei não podia entender a atitude daqueles caras. Mas se vocês não adorarem a imagem, eu vou jogar vocês na fornalha. Tudo bem. Porque nós estamos na presença de Deus. Amém?
nós estamos na presença de Deus. E quem nós tememos? Nós tememos o Senhor. Nós tememos o Senhor. A gente não teme o vírus, a gripe, ou as dificuldades deste mundo, tantas outras coisas que podem matar o corpo. Porque se a gente fosse temer essas coisas, a gente nem vivia. A gente nem vivia. Se nós fôssemos temer essas coisas, todas, que são muitas e muitas e muitas, nós teríamos que dizer para uma pessoa que chega com um diagnóstico de câncer, por exemplo, nós diríamos para ela, olha, fique desesperado, é a única coisa que eu posso dizer para você. Mas mesmo as pessoas com os piores diagnósticos, com as piores situações, nós dizemos para as pessoas, tem esperança, tem vida, tem graça, tem alegria, tem bênção para você, em Jesus Cristo. E a gente vê Deus mudar a vida das pessoas, mudar o destino eterno, mudar o semblante, mudar o pensamento, mudar as palavras, mudar o coração, mudar tudo. Então, nós não tememos o que pode matar o corpo, a gente teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós queremos dizer diante do Senhor nessa noite, Senhor, nós tememos o Senhor. Nós tememos o Senhor. E nós somos projetados para viver eternamente com Deus. Aqui, durante os dias da nossa jornada, da nossa carreira aqui na terra, e eternamente na presença dEle. Mas nós queremos viver para a glória dEle. Todos os dias, todos os momentos, todo o tempo, nós viveremos para a glória do Senhor, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós pertencemos ao Senhor. Amém? Nós temos um dono, Ele é o dono da nossa vida. Nenhum vírus é dono da nossa vida, nenhuma enfermidade, nenhum espírito maligno, nada, visível ou invisível, é dono da nossa vida. Jesus é o dono da nossa vida, porque o sangue dele nos comprou, nos lavou, nos remiu. Eternamente nós somos resgatados para Deus e nós estamos na presença de Deus. Então nós vamos dizer isso na nossa oração, nós não tememos nada além do Senhor. Tememos a Deus. Tememos a Deus. E nós queremos viver na presença dele, em alegria e santo temor. Amém? Tememos ao Senhor. Agora eu sinto, irmãos, que nesse tempo de abalo nós devemos orar por isso e dizer, Deus, de fato Senhor, não estamos dizendo que Deus que mandou esse vírus não, mas no mínimo, pensa nisso, no mínimo Deus permite, porque tudo acontece com a permissão de Deus. Então nesse tempo de abalo, as nações estão sendo abaladas, né? E mesmo os especialistas, os especialistas estão dizendo, olha, a previsão não dá para fazer previsão. É mais ou menos isso, o resumo de muita gente, especialista em tanta coisa. Então num tempo que as nações estão sendo abaladas, eu sinto que nós devemos lembrar dessa palavra, dessa profecia de Ageu e dizer, Senhor, torna a igreja gloriosa. Cumpra a tua palavra, Senhor, em nós. Cumpra a tua palavra, Senhor, em nós. Levanta a tua igreja de maneira gloriosa. A glória desta última casa vai ser muito maior que a primeira. Nós devemos orar também dizendo, Deus, dá-nos ousadia. Eis aqui, Senhor, a minha vida. É tempo de a gente lembrar que nós temos um dono, e que nós temos um chamado, e que nós temos uma comissão dada por Deus. Então lembra disso, nós pertencemos ao Senhor. Então Deus, dá-nos ousadia, dá-nos direção, graça, intrepidez. Enquanto as pessoas estão fugindo, nós queremos nos levantar como o leão, na unção do leão da tribo de Judá, para dizer para as pessoas, corram para Jesus mesmo. Ele é o lugar de segurança. Ele é a nossa rocha. Aleluia. E nós queremos orar como uma nação sacerdotal, dizendo, Deus, os sacerdotes intercedem a Deus pelo povo. Quantos creem que Deus ouve a sua oração? Amém? Deus pede para o povo dele, para os sacerdotes, para a nação sacerdotal orar para que a terra seja sarada. Vamos fazer isso nesse momento? Levanta a sua voz comigo no seu lugar. Vamos orar em nome de Jesus. Pai,
Nós oramos neste momento em fé. Oh Deus, obrigado a Deus, porque nós não temos uma fé teórica. Nós não estamos falando aqui, Senhor, de um Deus que não é real, que não está presente no dia a dia. Eu sei, Senhor Jesus, que Tu estás aqui. Eu sei que o Senhor está aqui em nosso meio. O Senhor está aqui, porque nós estamos reunidos em Teu nome. O Senhor é absolutamente fiel. O Senhor disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. E nós olhamos para o Senhor e nós queremos dizer, ó Jesus, que a nossa fé não é teórica, é uma fé viva, porque nós temos um Deus vivo. O Senhor Jesus ressuscitou e está vivo. Oh, está em nosso meio, está em nossa vida, está em nosso coração, está conosco todos os dias. E nós não precisamos temer absolutamente nada. Nós tememos o Senhor, nós tememos o Senhor, nós olhamos para o Senhor, nós confiamos no Senhor, nós exaltamos o Senhor, bendizemos o Senhor. Aleluia! Oh Jesus, glória ao Teu nome. Tu és o Senhor, Tu és o Rei das nações. Tu tens o poder, Tu tens o governo, Tu tens o domínio, Tu tens a soberania, Tu tens o reino nas Tuas mãos. Toda a glória e todo o poder está em Ti. Todo o poder foi dado ao Senhor. Todo o poder, o Senhor já triunfou sobre principados, sobre potestades. O Senhor já triunfou sobre as enfermidades, porque as enfermidades foram vencidas na cruz. Pelas Suas pisaduras, as enfermidades foram vencidas. E nós bendizemos o Teu nome, nós nos rendemos ao Teu nome, e nós exaltamos o Teu